passado me condena, esse tema é polêmico. Pois é, passado condena e inclusive mostra o corpo que eu tenho, né? Eita, cara, essa eu demorei para acreditar, viu? Na verdade, a proposta é até assim, o meu passado sim me condena, mas ele também pode, se eu conhecê-lo, ele vai me libertar para um futuro muito melhor, né? Então eu não Eu vou preciso afinar o ficar... nariz aqui, que não tá agregando esse nariz. Eita, esse quinto traço de personalidade é aquele, né? Que precisa fazer a cirurgia, que precisa fazer a maquiagem, né? Tudo Aí, bem, faz pronto, a frente de todo afinou. mundo mesmo. Entendi. Tá ótimo, Ah, não né? é segredo para ninguém, esse nariz aqui é genético, não tem o que fazer, também me condena, mas tá aqui, pronto, maquiagem serve para isso. Na verdade, a gente tem um processo que a gente passa, que é biológico, que já é estudado na bioenergética, que é o processo de mielinização da coluna vertebral. Mas peraí, você já tá falando disso? Deixa eu te apresentar Você já primeiro. mandou eu falar, já fui falando. Eu gosto de gente assim, entendeu? Que já chega e já começa com conteúdo. Mas antes do conteúdo, deixa eu falar, ó, apresentar para todo mundo. Por favor. Essa é a Aileen. Aileen é minha querida aluna também do Masterclass. Aileen, fala um pouquinho de você, quem você é e o que você faz para essa galera entender. Eu trabalho há 10 anos com desenvolvimento pessoal. Eu comecei muito de me conhecer mesmo. Eu fiz terapia quando eu era mais nova, por diversos traumas que eu passei, como todo mundo passa. Só que eu via que a minha terapeuta era ótima. Nossa, eu tenho uma gratidão e um amor impressionante por ela. Mas tinha coisas que ainda ficavam meio que uns espacinhos em branco, parecia. Parecia que não conectava alguma coisa com a outra. E quando eu entrei para o desenvolvimento humano, foi muito mais para me conhecer, para eu entender, né? Então, eu tive inteligência emocional e tudo. Eu fui buscar, não para fazer isso como profissão, mas sim para eu entender quem eu era de verdade, o porquê que eu agia daquele jeito, o porquê que parece que eu estava sempre no mesmo problema. Parece que eu resolvi um problema e chegava um tempo depois eu estava na mesma situação, com nomes diferentes, né? E de formas diferentes. Então, essa busca por o autoconhecimento começou a me encantar muito, porque eu falei, deve ter alguma coisa a mais do que acordar, pagar conta, me divertir no final de semana e dormir. Tem que ter alguma coisa a mais, não é possível, né? E aí foi quando eu comecei há 10 anos atrás, busquei todo esse autoconhecimento, me formei, hoje sou Master Coach, tenho mais de 5, 6 formações como analista corporal já há 2 anos, mas como analista comportamental já há quase 10 anos, atendendo individualmente, em grupo, fazendo palestras e tudo isso, porque eu descobri que eu tinha uma chave na minha mão, a chave quase de um segredo, e que eu achava muito injusto e muito cruel eu ter me libertado de todas aquelas dores, de todos aqueles traumas, e não poder compartilhar com o mundo, né? Então é quase como se eu peguei aquilo na mão, aquilo foi tão libertador para mim que eu olhei para os outros e falei, cara, eu preciso fazer isso pelo outro. Eu preciso que o outro também entenda que a vida dele não é só pagar conta e acordar de manhã reclamando e dormir, esperar o sábado e domingo e viver 5 dias literalmente de merda para ficar 2 dias felizes e viver 5 dias de merda. A conta não fecha. Não né? fecha. Não fecha. Uhum. 2 para 5 é muita sacanagem, entendeu? E foi aí que eu larguei toda a publicidade, né? Eu antes era publicitária, larguei toda a publicidade porque eu entendi que aquilo era um chamado. Era muito mais forte do que eu e era de verdade o que eu queria fazer para o mundo, né? Aí eu entendi o porquê que eu estava aqui. Porquê que eu tinha sofrido todos os traumas que eu sofri, porquê que eu tinha passado por tudo que eu passei, que era justamente para depois, lá na frente, poder olhar para as pessoas e falar, presta atenção, eu já passei por isso e eu já me libertei. Então, eu sei o que você está passando, só vem comigo porque eu vou te ajudar. Você encontrou seu propósito, né? Total, total, graças a Deus, sim. Isso é muito legal, cara. Quando a gente encontra o propósito da nossa vida, a gente entra em outra esfera de experiência.
da Sim. vida humana. E é exatamente isso que você falou. Você não se contenta mais com viver sobreviver de segunda a sexta e viver sábado e domingo, né? Exatamente. Eu passei muitos anos trabalhando bastante em empresa multinacional que sugava o sangue e tal, e vivia o sábado e domingo. E acordava super cedo, ia para ia para o trabalho, depois ia para a faculdade, voltava às 11 horas da noite. A vida que todo mundo tem, né? Normalmente. E eu era muito feliz, cara, eu era muito realizada. Eu E também aí fui para depois bem eu. na publicidade, eu também era muito feliz. Mas E aí parecia que faltava um porquê, né? O que eu, me eu, funcionava muito com Deus era assim: se eu morrer hoje, eu não deixei nada para o mundo. Eu não melhorei o mundo em nada, né? E eu ainda não sabia, ainda não tinha pensado nisso. Eu era muito nova, eu acho. É. Aí depois que eu tive filhos, eles me deram uma outra visão do mundo. Eu falei, tá, peraí, eu quero. Primeiro é assim, quando o filho nasce, você fala, uau, achei meu propósito. Meu propósito é ser mãe, era isso. E E aí aí você se vai anula como vir. mulher, e aí se anula como esposa, se anula como pessoa, se anula como personalidade, até uma hora que grita de novo a sua personalidade e fala, não, peraí, bicho, você é só mais uma função, isso daí não pode ser o seu propósito único da vida. Exatamente, exatamente. Uhum. E aí, quando você encontra o teu propósito, que no meu propósito era de mudar vidas, de inspirar pessoas, independente de com a existência do Instagram ou não, mas era de ajudar as pessoas a passar pelas coisas que eu passei e Uhum. sobreviver a elas e aprender a viver a vida, a ter amor pela vida e, tipo, com vontade de acordar todos os dias e tal. Eu falei, cara, eu preciso falar isso para as pessoas. E aí, Uhum. por isso que eu me conectei a pessoas como você, que, que ajudam a gente nesse processo, né? E que Exatamente. facilitam todo esse processo. Agora fala um pouquinho o que é Abrevia o análise. tempo, né? Abrevia o tempo, em vez de você ficar 5, 10 anos tentando se achar, vamos abreviar esse tempo, Com certeza, né? com Por que a certeza. gente Eu vai falo ficar para as meninas, esperando o tempo passar? sempre me perguntam, cara, mas você fez terapia para conseguir chegar no que você chegou? Eu falei, cara, eu sempre falo, cara, não fiz, mas eu levei 3 anos lá no fundo do poço. E eu não precisava ter levado tudo isso. O E negócio eu, é assim, você, pelo seu traço de personalidade, a gente já falou um pouquinho sobre isso, você aguenta 3 anos literalmente na merda. Não é todo mundo que aguenta. Tem gente que não tá. aguenta 6 meses passar pelo que você passou. A Uhum. taxa de suicídio, depressão e ansiedade vem aumentando muito. Por quê? Porque não é todo mundo que aguenta tanta pressão. Tem umas pessoas que aguentam mais. Só que para que a gente precisa se expor a tanto a uma vida tão amarga e tão ruim para se descobrir se o prazer pode ser justamente na descoberta e sair disso o mais rápido possível, né? Uhum. Então, É. exatamente E, isso. é- Exato. E aí, foi o que você falou, às vezes a gente busca 10 anos, eu nem sabia que eu estava buscando, eu só sabia que eu sentia um vazio, e que às vezes quando eu conversava com alguém, a pessoa virava e falava assim, isso é falta de Deus. E eu pensava, porra, não é, cara! Não é falta de Deus. Não, não é mesmo. Eu tive processos depressivos e eu comecei a tomar medicamento contra a depressão, ansiedade, tudo com 16 anos. E fui até os 36, que foi quando eu realmente me encontrei. Quando eu realmente entendi como que a minha mente estava começando a funcionar e foi aí que eu larguei os remédios. Mas até então, e não era, nunca foi falta de Deus, né? Minha família é religiosa desde sempre, nunca foi falta de Deus. Deus não tem absolutamente nada punitivo quanto a isso, né? Tanto é que ele Uhum. acabou dando ciência e dando capacidade para algumas pessoas de ajudar o ser humano a passar por essas tormentas, porque a gente vai passar por tormentas. Só que tem pessoas que vão aguentar isso mais tranquilamente, tem pessoas que realmente vão surtar. Então não Uhum. tem nada a ver com ter Deus ou não, né? Uma coisa Uhum. difere da outra, né? Mesmo porque Deus Sim. não vai descer e falar, não, querido, peraí, eu faço as coisas por você. Né? A pessoa, quando entra Uhum. nesse looping de sofrimento, de se debater sempre com os mesmos problemas, ela precisa ter uma atitude de sair disso. E a atitude é exatamente essa: se conhecer. Entenda o que aconteceu no seu passado para você poder liberar isso e se desprender de tudo isso. Porque é muito fácil. As pessoas falavam, deixa o seu passado para trás. Eu falei, mas ele já está lá atrás. Porque para mim era muito lógico que o meu passado estava lá atrás. Só que a minha cabeça, ela ficava revivendo aquilo de uma forma desesperadora, mas eu não conseguia falar para minha cabeça, para de pensar.
tá? Eu não quero lembrar dessa cena, tá bom? Eu não quero lembrar desse trauma, tá bom? É muito louco, porque a gente não tá fácil de pegar esse copo passado, pronto, passado, deixei pra frente, né? Então, quando você você se autoconhece de verdade e as ferramentas vêm exatamente para isso, aí sim você consegue olhar para o passado e falar: tchau, querido, agora você pode ficar lá atrás, agora já está resolvido, né? Porque essas lembranças ou esse looping de sempre estar repetindo o mesmo erro de tempos em tempos significa justamente que você não está olhando para o que precisa ser olhado. Né? E a gente tem um problema, que era o que a gente estava falando hoje até à tarde. Assim como o carro, quando a gente está dirigindo, a gente tem pontos cegos, né? A pessoa que vem com desenvolvimento pessoal é justamente para olhar e falar: tem um ponto cego aqui que você não está vendo, e é ele que é a chave do negócio. Né? Hoje, quando eu olho todos os traumas ou todas as coisas que eu passei por um processo recentemente, porque eu vivo passando, e olho e falo: não, peraí, travou aqui, deixa eu entender. A hora que eu entendi, eu falei assim: ó, nossa, mas isso é tão ridículo, pelo amor de Deus, como que é isso que tá me travando? Mas tem que ser alguém de fora te olhando e falando: presta atenção, tem essa poeirinha aqui, tira ela e vai embora. Aí você fala: ah, tá. Né? As pessoas têm muito medo de vir falar, às vezes, né, a pessoa, a análise corporal tem isso: ah, eu vou chorar. Eu não sei. Eu não sei. Mas se você quiser chorar, pode chorar. Se você não quiser chorar, eu vou. Eu já trouxe até um lenço aqui, porque eu vou. As pessoas acham que tudo tem que ser na base da dor e do sofrimento. E não. Às vezes não. Às vezes é uma chave que você vira e fala: ai, putz, entendi. Era isso. Sim. E tá tudo bem. Né? A gente tem que parar com essa mania de: ah, não podemos chorar, temos que ser fortes, temos que ser linda, temos que ser maravilhosa. A gente não tem que nada. A gente tem que se conhecer e largar o passado para trás mesmo. Isso aí. Você falou um negócio interessante da gente encarar o medo, acho que é isso que é o start para você se autoconhecer, né? E buscar ajuda também. Eu não sabia disso. Eu só fui saber quando eu passei por isso. Mas eu sempre tive medo de traição de qualquer tipo. Mas é óbvio! Tá vendo que depois o pessoal da live vai entender aí. Tá vendo como eu já tô me achando? Quase! Mas tem um outro que é maior do que esse. Vamos lá. Depois você me fala em off. Não. Ah, não? Então tá bom. Então fala ao vivo. Tô brincando. Mas eu sempre tive muito medo de traição. Eu não sabia disso. Traição de amigos, de chefe, dos meus pais, do meu relacionamento que eu estivesse no momento. Só que eu nunca me liguei nisso. Eu só me liguei a primeira vez que eu soube que eu fui traída. E foi pela minha mãe. Essa é uma história pública, todo mundo já sabe, ou a maioria já sabe. A gente descobriu na minha família que meu irmão não era filho do meu pai, depois de muitos anos. Tipo, eu já tinha uns 19 anos. E, cara, aquilo me desestruturou de um jeito que não desestruturou o meu irmão, que na verdade era a vítima ali do negócio, né? E aí, depois daquilo, outras sequências de traições eu fui descobrindo. Eu tinha 19. Não tá aí, a sua maior dor não tá aí, tá? Mas não tá. É coisa lá do passado, que teve traição dos meus pais também e tal. Só que eu não sabia de nada disso. Só que me doeu, né? Me doeu lá e tal. E aí, outras situações de traições de chefe e de namorado, não sei o que, surgiram na minha vida e a dor só foi aumentando. E a insegurança batendo e a autoestima levando lá para baixo. E foi isso que me deu start para eu falar: cara, peraí, eu preciso entender isso. Por que isso me dói tanto? Porque outras pessoas conseguem passar por isso. Quando a gente trabalha com as 5 principais dores do ser humano, a gente começa a ver que elas se repetem o tempo todo. Por quê? Porque aquela coisa de: como eu não quero sentir aquilo de novo, eu me protejo e eu protejo aquela dor desesperadamente. Ela quase vira uma dor de estimação. Então, o medo da traição fazia você ter mecanismos de nunca estar presente no mesmo lugar. Então, quando você estava trabalhando, você estava pensando em querer estar em casa. Quando você estava em casa, você estava querendo pensar em estar trabalhando. Inclusive, da coisa de o sexo e o amor era uma coisa muito separada.
Então, enquanto você não entende, e não é só homem que faz sexo por sexo, e não é só, né? Tem traços de personalidade que a pessoa consegue tranquilamente ir lá ter sexo, mas ela não se envolve. Por quê? Porque ela não entrega o coração. Por quê? Porque ela tem mulheres com o pai e homens com a mãe, né? Que é aquela coisa do complexo de Édipo e Jocasta, enfim. Sim. Mas por quê? Por causa de coisas que aconteceram nos 5 anos de idade daquela pessoa. Então, quando você começa a entender como o seu cérebro funciona, fica muito mais fácil você olhar e falar, nossa, isso daqui não existe mais. Né? Isso daqui não precisa existir mais. Eu consigo me libertar desse passado de verdade, porque agora eu entendo como ele é. Porque não adianta a gente chegar e falar assim, liberta do seu passado. O que a gente tem de lembrança de passado é dos 10 anos para frente. A gente não tem lembrança do último. A gente não tem lembrança do primeiro ano de vida, a gente não tem lembrança do segundo, nem do terceiro, nem do quarto, nem do quinto. Mas é entender que as maiores dores e os maiores traumas que a gente passou foram nos 5 primeiros anos de vida. Então, quando eu entendo o que é realmente este passado, desde o útero da minha mãe, então, para mim, é muito fácil olhar para uma pessoa e saber que a gravidez da mãe daquela pessoa não foi fácil. Porque o corpo dela já diz, né? Então, a gente tem muitos estudos, é uma ciência que já vem há anos, de bioenergética e tudo isso, né? Constelação familiar e todas essas coisas, que você consegue olhar e ver que ou a amamentação daquela criança não foi boa, ou foi muito, ou foi pouco. E não quer dizer porque ela é gordinha ou não, porque pode ter sido pouco também. Ou como que foi o desfraude daquela criança, como que foi quando ela começou a interagir com o mundo, ou quando ela começou a interagir de verdade do pai e mãe, vendo que eles são um casal de verdade e que ela está se sentindo excluída. Que ela se sente traída porque, de repente, os dois vão dormir sozinhos e ela fica aqui, ó, tipo, peraí, queridos, e eu? Eu tinha que estar dormindo no meio também. Né? O negócio é comigo, não é? Né? E começa a competitividade com a mãe, as mulheres, e começa a competitividade com o pai dos homens. E aí é entender exatamente tudo isso que aconteceu para você poder se livrar de tudo isso, entende? Entendi. Bom, agora que você já falou dos 5 traços, explica aí pro pessoal o que são 5 traços, rapidinho, se você conseguir assim, condensar o menor possível para a gente poder falar em cima deles, porque tem muita coisa aí para falar. Vamos lá. O que acontece as 5 maiores dores que a gente tem são rejeição, que são pessoas que tiveram problemas na sua gravidez. E aqui a gente não vai usar a análise corporal para acusar mãe e pai, porque eles absolutamente não têm nada a ver com isso, eles só participaram naquele momento. Mas é como a criança entendeu. E a gente, vamos combinar que até os 5, 15, 20 anos, a gente ainda não estava entendendo nada. Imagina uma criança que faz 5 anos de vida, a gente não estava entendendo. Dentro do útero, a gente não sabia que tinha uma vida lá fora, a gente sabia que tinha um útero, né? A gente estava ali, quentinho e tal. Então, a rejeição é um problema de quem passou por problemas na gestação e o primeiro mês de vida, que ainda está terminando a gestação. A amamentação, né, que é o problema do abandono, que a gente passa até os 2 anos e meio. Depois vem a parte de articulação e manipulação, que é o terceiro traço de personalidade, que é quando a criança começa a interagir com pessoas e começa a fazer gracinha, e aí o pai mostra e fala, olha, ele sabe latir, late. E a criança late, ela fala, que bonitinho. Né? Toda essa interação que ela tem com o mundo, porque ela entende o mundo de uma outra forma. Você tem o 4 traços de personalidade, que é quando tem o desfraude da criança, que vai aí até os 3 anos e meio. E aí você tem o 5º traço, que é quando a criança começa a entender a sexualidade. E não quer dizer que a criança quer fazer sexo. Quer dizer que ela começa a descobrir que tem um negócio ali diferente quando ela toca nas áreas genitais. Né? A menina, quando toca a vagina, o menino, quando troca o pênis, ele sabe que dá um... Opa! Não é assim só coçar a orelha. Tem um negócio aqui que é mais gostoso. Que me dá uma sensação mais prazerosa, que é até os 5, 6 anos de idade. Então, quando você passa por tudo isso, você passa pela rejeição, você passa pelo abandono, pela manipulação, pela humilhação e pelo medo de ser traído ou de ser trocado. Então, todo mundo passa pelos 5 traços. O que acontece é que quando você descobre qual é o seu traço de verdade, combinado, porque se são sempre 2 maiores, quando você combina os 2 traços, você pode utilizar quais são as qualidades que ela tem. Por quê? Porque justamente para você não sentir essas dores de rejeição,
de abandono, de manipulação, de humilhação e de traição, o medo de ser trocado, enfim, você, para proteger essa dor e não precisar ressenti-la de novo, você teve qualidades que só você tem. Você tem Então, possibilidades deixa eu só que só você tem. Deixa eu te interromper. Então, a gente passa por todos, afinal, são os steps da vida infantil, né? Da primeira infância. E a gente fica com 2 mais fortes. Isso. 2 que acabam Mas vendo como que a gente funciona no mundo. Mas a gente tem um resquício dos outros 3 também. A gente tem um acesso aos outros 3. Depende, porque quando a gente faz a análise corporal, ele vem um mapa. Então, eu consigo saber se 10% se age de um jeito, 15% se age de outro. E como você faz para migrar entre um e outro, dependendo do que você precisa, né? Então, essa análise é um questionário? Não. Essa análise, ela é extraordinária. Você não precisa me falar absolutamente nada. Por isso que ela é diferente do Corpo Fala ou de qualquer análise de FISC, SWOT, que eu também sou formada. Todas essas análises de comportamento. Por quê? Porque é definir como você realmente é. Então, a pessoa vem online mesmo, ela me mostra o corpo dela, a gente vai analisar o corpo dela, eu vou pontuar. Por quê? Porque eu tenho que olhar o olho. Foto? Não, pode ser por foto ou pode ser ao vivo. Eu prefiro ao vivo. Eu tô ali e aí eu já vou tirando a dúvida da pessoa. Então, eu tem que ficar pelada pra você? Não, não precisa, gente. É roupa de academia normal. Pelo amor de Deus, não venham pelado. Tinha uma pessoa que tirava, eu falei, não faça isso. Não precisa. Mas, assim, não, mas você tem que ver que eu tenho umas curvas aqui. Mas assim, a gente vai olhar o formato do rosto, a gente vai olhar o olho, a gente vai olhar a boca. Então, eu vou analisar. Vamos lá. Rosto, olho e boca. Depois eu vou chegar no tórax, porque eu estou acompanhando aqui como foi feito toda a mielinização ali. Depois eu vou chegar no tórax, depois eu vou chegar no quadril e no formato das pernas. Quando eu pontuo tudo isso numa planilha que eu tenho, eu consigo dar o diagnóstico final, né? Que é o tal do mapa. As e mamadeiras tá achando que, gente, não precisa ficar pelado na minha frente, tá bom? Mas quando eu pontuo tudo isso, eu consigo chegar e olhar o gráfico dessa pessoa e mostrar para ela, olha, presta atenção como você está funcionando. O que acontece, Karen, é que assim, quando a gente junta 2 perfis de personalidade, né, a gente tem muitas vantagens em cima disso. Só que a gente pode entrar em conflitos eternos que a gente acaba não sabendo como lidar. Então, há 2 semanas atrás, eu tive uma cliente que ela falou assim, eu acho que eu sou bipolar, porque tem horas que eu gosto de falar muito e tem horas que eu gosto de ficar quieta. E eu de verdade tô achando, porque tem horas que é muita expansão e tem horas que eu tô no momento que eu não quero olhar para ninguém, eu não quero falar com ninguém. Eu falei, calma. Você tem o 2º traço e o 4º traço. Então, ele oscila nessa parte de eu gosto de me expor e tudo, e eu gosto de ficar quieta. E tá tudo bem. A gente agora, tem que entender que nem tudo é uma patologia, que, meu Deus do céu, precisamos tomar remédio para ficar todo mundo igual. Porque a gente não é igual. Pelo amor de Deus. Ai, nem me fale disso. Nem me fale disso. Eu tive consciência disso quando a gente começou a ir em busca do que o Gustavo tem e a gente descobriu que ele não tem nada. Eu falei isso numa conversa no carro. Eu falei, não, pelo amor de Deus, esse menino não tem nada. Ele teve alguma coisa na gestação dele, por isso que ele é um crânio, ele é um gênio. Deixa ele criar. Deixa ele ser genial. Não priva ele de criar as coisas que ele tá, no mundo que ele tá, no mundo que ele realmente cria, porque ele é genial. Né? Agora, falando um pouco, voltando um pouco no que eu te interrompi lá atrás, você estava falando dos traços e que tudo tem a ver com desde a formação do feto, né, até o desenvolvimento lá para os 5 anos. Agora, cara, eu fui estudar, falei para você, eu fui estudar para fazer essa live, gente, porque essa live é complexa. Eu pensava assim, gente, não é possível, esse povo tá viajando, como é que o corpo, o formato do corpo, cara, tem a ver com o que você passou, não tem nada a ver, isso é viagem. E aí eu comecei a estudar isso e falei, gente, faz todo sentido. Sim. Então fala um pouquinho só do formato do corpo, porque aí, Aylin, enquanto você fala do formato do corpo e das características positivas, é assim que fala? Positivas Pode não, ser. né? Qualidade. Tá. Das qualidades, isso. Enquanto você fala do formato do corpo e da qualidade, o pessoal que está em casa assistindo vai tentar lembrar
se eles conhecem, se tem algum amigo, algum primo. Ah, puta, meu pai é assim, então vai lá falando, que eu também vou te interromper para falar, porque eu já tenho muitas pessoas aqui na minha cabeça. Então vamos lá. Pessoas que têm o corpo muito esguio, né? Pessoas que são extremamente magras e são, às vezes, desleixadas. Mas você olha para aquela pessoa e parece que tudo sobe para a cabeça. Ela quase tem uma cabeça de fósforo mesmo. Ela é maior na cabeça. E o resto vem só vem, sabe? Assim que você olha para a pessoa e parece que você nem consegue prestar atenção no corpo daquela pessoa. Você só presta atenção na cara mesmo, que chama atenção. Né? O rosto, a cabeça dela é maior. Por quê? Porque ela está com maior concentração na cabeça de energia, por justamente ter passado por problemas interuterinos, né? no útero ali. Então, qual é a maior dor daquela pessoa? É da rejeição. Ela não gosta de toque. Não adianta você tocar naquela pessoa, porque ela de verdade, ela se sente incomodada. E quando ela está no momento de dor ou pensando, ela quase se fecha mesmo. Ela vem com o ombro para frente. Por quê? Porque ela quer sumir naquele momento. Né? Agora, deixa eu te... Viver já vou te interromper, já. Já vou te interromper, porque quando eu estudei, eu entendi mas por que essa pessoa ela nasceu comprida e com a cabeça grande? E aí você falou, porque ela teve problemas intrauterinos. Mas é a mais disso. Não omita as informações, Aline, porque é um negócio muito impressionante. É ciência. Não é... Né? Eu sei. É ciência, galera. O que acontece? Quando a mãe ou rejeitava esse bebê, ou ela tinha uma preocupação, tipo, como é que eu... E nem é rejeição, é como a criança entendia aquilo no útero. Então, assim, a mãe teve uma preocupação, a mãe estava com problema de grana, ou alguém morreu perto. É normal o corpo responder a isso e o útero diminuir. Se contrai. Então, aquela criança, ela sente que o útero está rejeitando ela. Ela sente que, tipo, se eu me mexer, fica mais desconfortável. Então, eu prefiro ficar quieto no meu canto. E aí a energia vai para a cabeça, né? Exatamente. E aí o que acontece, como ela está nesse processo de mielinização, que é onde está todas as nossas características, tá totalmente na cabeça, a cabeça dela ganha muita energia para ela sair daquele desconforto. Então são pessoas que quando elas estão pensando, elas sempre estão segurando a mão na cabeça, porque elas não querem nem fazer esforço. Então elas são criativas, são pessoas ótimas, né? Se você entrasse numa sala com um monte de publicitário, tem a parte da criação dos publicitários numa agência. Eles são todos magrelos e compridos, gente. E com fone no ouvido, e eles estão no mundo que é só deles. Você olha e fala, olha, né? Por quê? Porque... sim. E eles são geniais, né? Mas assim, são pessoas que gostam de ficar conversando, que vão ficar tomando cafezinho. Não, eles estão ali, tipo, eu tenho que vir aqui fazer meu trabalho, ótimo, eu sou genial para isso, vou embora. Manda lá o traço 2, que a gente já tá na metade da live, cara. Pois o traço 2, o que acontece? Ele acontece a partir do primeiro mês até o primeiro ano de vida dessa criança, que é onde a criança tá entendendo tudo pela boca, né? A mielinização tá aqui, então ela tá bem nessa parte aqui. Então tudo ela entende pela boca, né? A hora que a criança começa a pôr as coisas tudo na boca, tem o peito da mãe ali o tempo todo, a chupeta, a mamadeira. Então ela entende que o mundo, além da imaginação, tá muito ligado ao tato. Então, ela põe tudo na boca. É a hora que a mãe fica desesperada de não põe a formiga na boca, não põe o travesseiro na boca, não põe o ursinho de pelúcia na boca. Por quê? Porque ela leva o dedo, porque a sensação tá mais forte nesse momento. O que acontece é que imagina que essa criança chora, né? Então, ela começa a entender que ela pode chorar porque ela tá com frio, porque é o único jeito que ela sabe. Para se comunicar. Ela pode chorar porque ela tá com calor, ela pode chorar porque ela tá suja, porque ela tá com sono, enfim. É o único jeito que ela sabe se comunicar com a mãe. Só que aí a mãe vem e dá o peito. Aí a mãe vem ou dá uma chupeta. Ou a mãe vem e dá a mamadeira e vai embora. Então você tem duas coisas que ou a criança não tá sendo devidamente atendida. Então, assim, eu tô com frio. Não adianta você me dar peito, eu tô com frio, cara. Eu vou mamar aqui, porque é bom, porque eu tô com a sensação. Talvez me alivie um pouco, na hora que você for embora, eu ainda continuo com frio. E eu preciso resolver o meu frio. E eu não sei como resolver o meu frio. E aí, o que acontece? Ou a mãe que simplesmente, deixa eu chorar. E aquelas crianças sentem a sensação do abandono. De, mas tem hora que você me quer, tem hora que você me larga aqui sozinho. Ou que você tá aqui, mas você não tá atendendo o que eu quero de verdade. O que eu quero é porque eu tô com frio. Ou porque eu tô com calor, eu tô suando. Que nem uma bica, né? Porque mãe tem muito essa coisa de não... Ou porque a fralda tá suja.
Às vezes acontece, a gente... Entendeu? A criança tá com frio. Criança tá com frio, você fala, porra, mas a criança tá suando, cara. Não, ela tá com frio. Aí você fala, meu Deus. Então, o que acontece? Não seja esse tipo de mãe. Essa criança, ela se sente abandonada porque ela não tá sendo atendida no que ela precisa e o que ela quer. Ou ela é atendida demais, ou ela é atendida de menos. Ou é aquela mãe que tá muito em cima. Ou é aquela mãe que simplesmente fala, ah, deixa eu chorar que daqui a pouco dorme. E dorme mesmo, porque ela tá cansada, ela fica estressada e ela acaba dormindo. Falando, mano, ninguém vai me ajudar, então dane-se, né? E aí é a segunda fase. E aí essas pessoas, elas têm um rosto mais infantil. São aquelas pessoas que, geralmente, as pessoas perguntam assim, ó, quantos você tem? Aí você fala, 43, que é o meu pai. Aí a pessoa vira e fala assim, ó, não, você não parece. Eu sei, é porque, sabe, a gente mamou pouco na infância, a gente mamou demais. Ou porque a mãe simplesmente me largava lá no berço e falava, pega sua mamadeira e se vira, bicho. Então, ai, meu Deus. Essas pessoas são extremamente comunicativas. São extremamente... Elas sabem se conectar à dor de um ser humano, né? Então, por quê? Porque elas sentem muito. Porque tudo tá no sentir, né? A gente sente, né? A gente tem a coisa do sentir, né? Então, quando as pessoas me falam, meu, o que você... Eu gosto de comer, né? E aí você fala, mas por que? Porra, o gosto do negócio me dá uma sensação prazerosa. Né? Então, eu gosto muito, e eu brinco muito isso, né? Com casais. Eu falo assim, eu não daria pra ficar num casamento que não tivesse beijo na boca, mas aquele beijo de tipo... Tá ligado? Não dá. Então, assim, quando eu namoro, eu chego e falo assim, então a primeira coisa é que, assim, beijo, bicho, vai ter que ser, cara, ele é intenso o tempo todo. Por quê? São pessoas de muita intensidade. A coisa é sempre muita coisa, né? Só que são pessoas extremamente carentes. São pessoas extremamente... Então, assim, por quê? Porque elas se conectam muito fácil. Então, tem tudo isso, né? São pessoas... Pode falar. Essas pessoas também geralmente são bochechudas, não são? Não em volume, mas... Não necessariamente, mas elas são mais fofas. Elas são aquelas mais pessoas fofas. Que você pode ser magra ou pode ser gorda. Uma coisa não depende da outra. Justamente por causa do oral da falta ou oral do excesso que a gente chama. Mas são pessoas que quando você abraça, você se sente acolhida. Então são pessoas que elas chamam pro abraço. Sabe aquela pessoa que quando você conhece, assim, quando você você abraça, assim, você não sabe nem por quê. Mas você abraça porque elas têm essa coisa de envolver as pessoas de acolhimento. Então são pessoas que são extremamente acolhedoras. E essas pessoas, elas têm uma tendência maior à obesidade ou não tem nada a ver? Não, porque você tem a da falta. Então, não. Mas, o que acontece? São pessoas que têm maior tendência... Respirem fundo, gente, porque eu vou dar um spoiler aqui que eu não deveria. São pessoas que têm mais tendência à depressão. Mas não quer dizer que elas são mais gordas ou mais magras. Não tem nada a ver. Porque quando eu li esse... Eu sou oral, tenho 1,76 m e até os 30 anos eu pesava 60 quilos. Então, não. Mas eu sou mais arredondada. Se você olhar aqui para as pontas, eu sou mais arredondada. Eu tenho a coisa da boca projetada para frente, de sempre estar falando, né, comendo, ou qualquer coisa assim. Tá. Pessoal que tá gostando aí da live, deixa um monte de coraçãozinho, porque esses coraçõezinhos fazem com que apareça mais para outras pessoas, e aí, tá bom? Esse aviãozinho também já compartilha aí com a galera, porque a gente tem um negócio no final, que quem ficar no final... Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Porque tem um monte de gente aqui, ó, eu quero. Segura aí, porque vai ter um presentaço para vocês. A Lai já se identificou aqui, mas não basta, tá, Lai? A Aileen deu uma bronca de ir atrás do teórico. Ela falou, é o seguinte, a gente vai ter que sentar e fazer isso direito, porque não pode se autoanalisar. Mas é legal que a gente já começa a se identificar com algumas coisas. E aí, você começa a acreditar na técnica, porque quando eu começava a escutar, eu falava, essa porra aí... Tem nada a ver, entendeu? A pessoa parece o ovo de Páscoa é porque ela passou fome na infância? Não tem nada a ver. Não, pelo amor de Deus. Mesmo porque tem um outro traço que ele tem mais tendência a ser gordo também. Então, não tem nada a ver. São geralmente as pessoas que ficam por último na festa. Sabe assim? Elas falam, não, gente, vamos aproveitar, meu. Tem umas pessoas aqui. Elas gostam de gente. Mas lembra, eu, por exemplo, pesava 60 quilos com 1,76 m até os 30 anos de idade. E o meu oral também é muito alto. O que acontece? Não são só as gordinhas, tem gente que é magra.
Mas Tá. se tiver um rosto um pouquinho mais infantilizado, ou aquela coisa que quando a pessoa pede, ela faz uma carinha tipo, ai, por favor, e ela quase vira uma criança que ninguém consegue falar não, ela tem a tendência de ser esse segundo traço. São pessoas mais carentes, são pessoas que gostam mais de toque, são pessoas que gostam mais do abraço, e elas envolvem mesmo. Então tem a coisa da conexão. O que acontece é que para a gente não sentir essa dor, quando a gente vive na dor, então, por exemplo, da rejeição do primeiro traço, eu rejeito antes de ser rejeitada. Eu abandono as pessoas antes delas me abandonarem. Então eu fico num ciclo. Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Porque quando a gente falou do meu, que era o medo de traição, eu sei que na minha parte, quando eu namorava e tal, adolescente, isso era uma coisa que eu não tinha medo de fazer com as pessoas. Eu não dava tempo, porque os caras sempre me chutavam antes, mas eu não tinha medo. Tipo assim, eu pensava, é só uma traidinha. E aí eu ia te perguntar, mas é normal? O coração tá num lugar, o sexo tá em outro e tá tudo bem pra você. Né? Então... O que eu ia te perguntar é normal, a pessoa que tem o maior medo é a traição, então é normal ela causar isso nas pessoas? Sim. Se ela estiver vivendo... Se ela estiver vivendo na dor dela, ela faz isso com as pessoas. Automaticamente. Intencionalmente. Inconscientemente. Isso. Uhum. Intencionalmente, mas inconscientemente. Ela não entende. Meu maior medo é esse, então eu vou fazer isso. Mas são aquelas pessoas que falam assim, é melhor trair do que ser traído, né? Então, a gente acaba abandonando as pessoas com medo de ser abandonada. Então, quando a gente não entende como a gente funciona, a gente não entende porque que eu sempre tive muitos amigos e daí chegava um determinado momento que eu falava, eu vou embora e vou pra lá. Por quê? Porque pra mim, naquele momento, era a partir desse momento aqui, por N mil crenças, aí a gente entra com inteligência emocional, pode ser que as pessoas me abandonem, então eu já tô lá. Eu não sou uma pessoa que brigo com as pessoas. Eu não vou pro confronto, eu simplesmente abandono as pessoas. Então, se eu tenho algum problema com alguém, se eu tenho algum problema com alguém, eu simplesmente vou embora. E a pessoa nem entende. Por quê? Porque eu abandono ao passo de não ser abandonada. Tá, e também deve ter, eu imagino, porque com o meu irmão, a psicóloga falou que seria isso, quando você gera essa coisa de você rejeita as pessoas ou abandona as pessoas para que elas... Aí você faz isso para que elas corram atrás de você para você se autoafirmar. Exatamente. Entendeu? Você, por exemplo, no caso que eu... É a carência excessiva que a gente tem. Porque a gente tem a carência excessiva. Por quê? Porque nunca nada preenche, né? Então, entender como que a gente pode usar isso ao nosso favor. Quando eu tô comendo demais, ou quando eu tô saindo um pouco da linha, eu já entendo. Isso é o meu caso pelo meu segundo traço, tá, gente? Então, o segundo traço, ele manda muito também. Eu entendo que se eu conversar com as pessoas, se eu fizer um exercício ou qualquer coisa assim, eu entendo que a minha alimentação baixa na hora. A minha ansiedade de me alimentar abaixa na hora. Por quê? Porque eu tô conversando. Então, recursos de cada um. Entender como que eu posso ir para minha qualidade sem passar pela minha dor. Né? E respirar fundo e entender o que está acontecendo naquele momento de verdade para eu estar reagindo da forma que eu reajo. Beleza, vamos pro terceiro. A gente tá no terceiro? A gente vai pro terceiro, senão não vai dar tempo, tá? Porque a gente tem mais 15 minutos. Exato. O terceiro é aquela hora que a criança começa a interagir com o mundo, né? Então ela começa a fazer imitar cachorro, sei lá, imitar um gato e começa ou a apontar para as cores ou alguma coisa, ela entende que tem um mundo afora dela. Então ela começa a articular as coisas. Ficar engraçadinha, né? É aquela coisa que todo adulto fala, meu Deus, e a gente para. A gente pode não ter filho ou ter filho, a gente para para uma criança quando ela descobre alguma coisa, né? O que é isso? Qual é o seu nome? Qual que é não sei o quê? Quantos anos você tem? E aí a gente fica naquele momento. E aí, naquele momento, a criança tem toda a atenção. A hora que ela para de fazer alguma coisa, os adultos voltam para o mundo adulto. E ela se sente, tipo, beleza, eu só sou amado, eu só sou querido, eu só sou... aceito. Bem visto e aceito a hora que eu faço alguma coisa. Então, são pessoas que são extremamente manipuladoras. Por quê? Porque elas foram manipuladas. E não no sentido negativo, mas no sentido de articular as coisas. Né? Uma pessoa que tem manipulação, por exemplo, muito forte, ela é ótima líder. Ela é ótimo vendedor. Ela pega você e fala, vem aqui você quer comprar, você quer vender, eu vendo para você e tal. E é isso. Então, são pessoas que conseguem articular no mundo de uma forma muito forte.
qual que é o formato do corpo dessas pessoas? Como elas estão no momento de mielinização do tórax, são pessoas que têm o tronco maior do que a perna. Né? Aquelas pessoas tipo Johnny Bravo, assim, sempre a gente para... Johnny Bravo, ou aquelas pessoas que você vai na academia que você fala, meu, olha os dois gambitos daquele cara e o cara é grande. E aí você olha e fala, mano, e o cara pode Não é culpa dele, galera. E o cara pode pegar 200 toneladas na perna. A perna não fica forte, não cria músculo como cria aqui em cima. Por quê? Porque é uma pessoa extremamente articuladora. Por quê? Porque ela tá no tórax. Então é uma pessoa que ela consegue manipular as situações e as pessoas também, se ela estiver usando isso pro mal, se ela estiver numa dor, ela consegue manipular do jeito que ela quer ser tratada e do jeito que ela quer que as coisas aconteçam. Mas, de novo, são ótimos líderes, são ótimos. Na hora que ela sai daquela dor, ela entende que ela é um ótimo líder, que ela é ótima em articular coisas, em fazer as coisas realmente darem certo, né? Negociação e tudo isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de mãe, que eu imagino que as minhas seguidoras aí estão pensando. Como é que eu não vou fazer isso com meu filho? Não tem como. Porque a gente age... Não tem, né? Porque a gente age naturalmente, né? Como mãe e como pai, eu falo para vocês, acalma o coração. Por quê? Quando a gente chegar no quinto traço, que é o traço lindo e maravilhoso, várias pessoas falam, então eu vou causar trauma na minha filha, ou no meu filho com 5 anos. Aí você fala, pô, você não tem esse controle. Porque a criança está entendendo. Então, a mesma criança pode ter passado por essa manipulação, porque todas passam, e uma ter desenvolvido um trauma nisso, e ter passado pela mesma situação de manipulação de pai e mãe, e uma simplesmente, para ela, não fez a menor diferença. Então, é muito mais então, peraí. A criança está entendendo do que como você está fazendo. Então, isso quer dizer que todo mundo lá na frente vai precisar fazer uma análise corporal. Então, eu vou te pedir uma coisa, não aposenta, não. Pode deixar. Eu amo o que eu faço. Né? O meu segundo traço vai estar aqui, desde velhinha, falando, gente, vem aqui que eu acolho vocês. Eu não tenho o menor problema. Isso me dá um tesão e um gás de vida impressionante. Então, não fiquem tranquilos. A aposentadoria ainda não está nos meus planos. Mas o que acontece o autoconhecimento é isso. O autoconhecimento é o que aconteceu e que eu signifiquei. Porque não é o que meus pais fizeram. Porque minha mãe, ela vai uma hora me dar muito mamar, ou vai ter horas que ela não vai me dar mamar achando que eu só estou fazendo manha. Meu pai ou minha mãe vão querer mostrar as coisas legais que eu faço pro mundo. Isso é normal, né? Como você tá dentro do seu útero, não tem como a mãe controlar, porque vem um negócio e a mãe toma um susto, né? Pode ser uma barata passando. Bom, tomou um susto, acabou. Não tem como você controlar. Você não vai conseguir chegar e falar, vou fazer meus filhos perfeitos. Não. Por quê? Porque cada um tem um papel importante no mundo. Assim como tem uma empresa, você precisa do cara da contabilidade, você precisa do cara da venda, você precisa do cara do presidente, você precisa... Todo o mundo é assim. Claro. É como você entende e lida com a situação do que, na verdade, os seus pais fizeram com você. Porque senão ferrou, né? Senão você não... Sim. É o equilíbrio, né? Aquela coisa, se todo mundo gostasse de verde, o que seria do azul, não é? Agora a gente vai para qual traço? Já me perdi aqui. Quarto traço. O quarto traço é a parte quando a gente começa a ter mais força nos não órgãos genitais, mas na hora de fazer xixi e a hora de fazer cocô, né? Então é no esfíncter a hora que a gente está começando a ter controle. Então a gente chama da época do desfraude da criança, que é a hora que a criança começa a entender que ela tem capacidade de controlar o xixi e o cocô, mas é muito novo aquilo. Então aquilo tá tudo muito... Ela não sabe a hora que vem a vontade, ela simplesmente faz. E aí vem mãe e pai, normal, falando assim, filho, de novo, você fez fora da... Você não avisou? Você não... Já fiz tanto isso. É normal, porque você tá ensinando. Só que, de repente, aquela criança, naquele momento, ela entende que... Ei, caramba, eu sou humilhada, eu sou exposta quando eu faço alguma coisa que é considerado errado. Eu já deveria saber, com os meus auge dos meus 3 anos e meio, que eu deveria pedir para ir no banheiro, né? Então, aquela criança, ela entende que ela está sendo humilhada naquele momento. Então, o formato do corpo dessa criança vai ser desse adulto, vai ser um pouco mais quadrado. Ele não tem muita curva. Ele não é uma pessoa mais curvilínea, ela vem mais quadrada. São pessoas que quando você percebe e ela vai falar alguma coisa, ela dá uma travada na boca quando ela quer falar alguma coisa que ela tá muito brava. Olha, ó, tipo assim. É bem isso, tipo,
e ela dá uma travada no que ela quer falar. Que loucura! São pessoas que têm mais tendência a bruxismo, por exemplo, têm mais tendência ao dente ranger e fazer isso, porque ela está sempre segurando alguma coisa. E aí, o quadril... O maxilar fica... O maxilar também fica mais... Fica porque ela faz o quadrado do rosto, né? Ela vai tentando fazer o quadrado do rosto. Por isso que eu te falei que talvez você não era só o quinto traço de personalidade. Não, com certeza não. Eu tenho todos. Por quê? Porque quando você olha para essa pessoa, ela vem mais... Ela aguenta a pressão. Geralmente, quando a gente analisa o quadril, são aquelas pessoas que têm o bumbum mais de gaveta, assim. Ela não vem com o bumbum redondinho. O bumbum é mais achatado. Por quê? Porque foi a hora que a criança entendeu que ela precisava segurar o ânus ali. Então, ela segurou o músculo. E aí, o músculo fica um pouco mais achatado do que uma bundinha redondinha normal. E essa criança, ela tem um medo... Esse adulto que passou por isso, ele tem um medo da humilhação. Então, o que acontece? Ela não gosta de ser corrigida. Ela não gosta quando alguém chega para ela e fala, mas você fez isso errado. Ela sente um negócio que é desesperador para ela, porque ela sente que ela, meu Deus, ela é errada no mundo, ela fez tudo errado na vida dela inteira até aquele momento. Ela entende, olha para trás e fala, meu, eu fiz tudo errado, eu sou o pior ser humano do mundo. Por quê? Porque aguenta muita pressão. Então, são ótimas pessoas para lidar com coisas difíceis, são ótimas de planejar, são ótimas de cálculos, de métricas, são pessoas que elas vão um pouco errar. Normalmente são pessoas que são contadores, sabe? Adora fazer perfeccionistas, detalhistas. Gosta de ficar lá no imposto de renda, vendo número, volta o número e não sei o quê. Se você chegar pra mim e me falar do meu imposto de renda, eu arrepio até o último fio do cabelo. Pânico com essas coisas. Começa a vir Excel pra mim, eu olho e falo, não abre esse negócio, não. Abre de um outro jeito mais bonito. Por quê? Porque isso realmente me tira do prumo. Mas são pessoas que elas gostam do começo, meio e fim. Então, são pessoas que elas vão estar sempre certas, porque pelo medo de ser humilhada, elas vão lá e vão fazer a coisa certinha, milimetricamente. Ó, sou futura em engenharia, tudo a ver. Tá vendo? A Mayara tá aqui falando, exatamente. São pessoas... E agora você entende que o seu perfil de personalidade, inclusive, vai definir se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não no seu trabalho, se você vai gostar do seu trabalho ou não. Que loucura isso, cara. Que loucura. E aí, se eu te falasse assim, mas Aileen, eu falei com os meus pais e a minha babá, sei lá, e eles disseram que o meu desfraude foi muito tranquilo. Minha mãe também falou que mas eles nem lembram, entendeu? Imagina. Minha mãe sempre falou, imagina, porque eu cheguei... Porque eu tenho a testa maior, né, um pouco. A minha testa não é... E eu uso óculos. Pessoas que usam óculos têm problemas uterinos. E eu falei, mas você teve algum susto quando você engravidou? Não, só gravidez. Meu Deus, a sua gravidez, você nem mexia. Eu olhei e falei, alguma coisa aconteceu. Por que eu não mexia? Porque alguma coisa naquele momento estava me incomodando. Então era melhor eu não mexer. E eu sou uma pessoa que, se você me vê, eu tô sempre curvada para frente. Eu tenho que ficar toda hora trazendo o ombro para trás. Então, o que acontece a mãe e o pai raramente vão lembrar. A não ser que, por exemplo, porque nem sempre o trauma ou a dor é causada pelo desmame, pelo desfraude, não é isso. Por exemplo, se alguém morre quando essa criança tem 3 ou 4 anos, também é um trauma. Porque ela está entendendo que ela não pode incomodar, que ela não pode, que ela tem que dar menos trabalho, que ela não pode chorar tanto para pedir as coisas que ela sabe. Era esse ponto que eu queria chegar. Era esse ponto. O universal é aquilo, mas podem ter exceções que levam àquele sentimento. Se o pai quebrou quando ela estava com 3 anos, ela pode racionalmente não entender, mas ela entende que tem alguma coisa ali. Então ela entende que se ela fizer gracinha, os pais dão risada e dão uma aliviada na tensão. Ótimo, essa criança vai entender que ela precisa estar ali nesse momento. Nós que Vieira, se alguém morrer na gestação. Tudo depende de como a criança entendeu, de novo. Porque pode ser que aquela morte pode ser de mãe, pai, de vô, de marido, tudo isso. Eu encontrei uma mulher outro dia que chegou para mim e falou assim, a gestação da minha mãe foi muito pesada. Meu pai morreu quando eu tinha 2 meses. Eu olhei para ela e falei, mas a sua dor não é do problema da gestação. Por quê? Porque quando ela teve 1 ano, aí sim foi a maior dor da mãe dela. Porque ela olhou e falou, cara, eu tô ferrada, tô sozinha, com uma criança aqui, não tem nem marido para me ajudar. E aquela criança entendeu muito mais a dor quando ela tá no primeiro ano de vida do que na gestação. E vai acabar na sua live, sabia, né? Vai. Vamos lá, falar quinto traço. Quinto traço é quando a criança começa a entender a sexualidade. Quando ela começa a sentir uma coisa diferente nos órgãos genitais.
né? Então, ela começa a triangular muito. Então, ela tem medo de ser traída, tem medo de ser trocada, mas são aquelas pessoas que elas chegam e elas já têm um sex appeal diferente, elas têm um charme diferente, elas têm um corpo mais harmônico, ela é mais curvilínea, ela tem a coisa da vaidade muito grande e a coisa do medo da traição e de ser trocado muito forte. Então, são pessoas que são mais ciumentas, porque elas têm exatamente esse medo. Por quê? Porque num determinado momento elas entenderam que o pai estava trocando a menina pela mãe e a mãe estava trocando o menino pelo pai. Porque, tipo, eu sou o príncipe da mamãe, mas minha mãe tá indo dormir com meu pai. Eu sou a princesinha do papai, mas minha mãe tá indo dormir com a minha mãe. E não tem nada sexual nisso. É nesta época. De novo, não quer dizer que a menina quer transar com o pai. Não é nada disso. É entender que é nessa época que essa coisa acontece. Então, são pessoas que elas desenvolvem muito mais a beleza, o sex appeal, para não perderem mais. Então, elas entram para competir. Entendi. São pessoas extremamente competitivas. São pessoas que ganham muito fácil. São pessoas que olham que elas entram numa competição de qualquer coisa, elas ganham. Porque elas olham e falam, não, se eu for para entrar é para ganhar. Não tem segundo lugar. Né? A coisa da perfeição tem que ser muito rápida. Entendi. Foi rápido agora. Bom, maravilhoso. Foi vomitou informação aqui. Tentei o mais rápido possível. Olha, maravilhoso. A gente tem 3 minutos para terminar a live. Eu tinha uma pergunta para você que eu não vou fazer, mas eu vou deixar para as pessoas, vou só falar para as pessoas refletirem e depois elas vão procurar você. Ótimo. Que era assim, ó. Então, a importância da gente se analisar e ser analisado e entender isso daí faz toda a diferença na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, no futuro. É a explicação do porquê não tem sucesso no relacionamento ou no trabalho. Homem banana, ou porquê que sempre virou o homem da casa, sendo que é mulher, porquê que ganha dinheiro, porquê que não ganha, porquê que tá indo bem e tá feliz, porquê que não tá, porquê que é mais depressivo, porquê que não é, isso faz toda a diferença. Agora, rapidinho, você consegue, depois que você faz essa análise corporal, você consegue hackear as pessoas? Tipo assim, eu tô conhecendo um cara. Sim. E a hora que eu bati o olho e falei assim, eu sei que esse cara aí, ó, ele é muito inseguro, ele é ciumento porque ele tem medo de traição. Se você seguir as minhas postagens no meu Instagram, você consegue analisar, porque ali eu dou exemplos mais práticos. É claro que você não vai ter o conhecimento, você não pode chegar pro cara e falar, você tem problema com sua mãe? Porque ele claro, não claro. Mas, assim, você consegue entender para onde você quer ir e ter muito mais conhecimento, sim. Sim, se afastar de pessoas ou contratar um funcionário porque você sabe que ele é um cara focado e que ele vai atingir perfeição. E é isso que você... Cara, isso é muito legal, isso é uma ferramenta. Exatamente. Né? E aí a gente tem um presente, agora, acho que a gente tem 1 minuto. Conta aí, 1 minuto. Exatamente 1 minuto. Eu acabei de fazer uma postagem falando pra gente largar o passado e se libertar disso. Quem for nessa postagem e digitar eu quero, né? Obviamente, estiver me seguindo a Karen e tudo, vai ganhar 50% na análise hoje. 50%. Vou mandar minha mãe lá. Exatamente. É só até amanhã o horário que dura essa live. Então, amanhã, 7 horas, já não vai valer mais isso. Quem entrar lá falando, eu quero a análise, e eu vim pela Karen ou qualquer coisa, mas falar, eu quero, acabei de postar, a postagem acabei de fazer aqui. Onde a gente fala, larga o seu passado e vai viver o seu futuro. Você vai ganhar 50% de desconto na análise, que são 2 horas, individualmente comigo, onde a gente vai chegar onde você precisa para se libertar, para você criar um futuro melhor. Então vamos lá, a Angelita já falou 3 vezes aqui que quer, então Angelita vai lá no perfil dela. Exatamente. Beleza, 16 segundos aqui, galera. Muito obrigado. Cara, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi agregador demais. À distância, Gu, tá tudo à distância. Tudo online, principalmente já era online antes, agora com o coronavírus mais ainda, mas é tudo online, tudo